Oi pessoal, tudo bem? Obrigado por terem vindo a mais essa aula e obrigado, muito obrigado mesmo pela força que vocês têm me dado. Nossa, eu fico muito mais feliz de ver tanta gente feliz e aprendendo tanto assim com as minhas aulas. Agradeço muito a vocês e devo isso a vocês porque vocês estão entendendo o que eu estou falando e estão correspondendo e eu estou admirando muito, assim, estou muito feliz e muito grato a vocês também. Hoje vai ser uma aula sobre os parâmetros que a câmera tem, que é um programa dentro da câmera que faz isso. Esse modo de fotografia ele só funciona quando está escolhido esse modo JPEG. Em RAW ele não vai funcionar porque o RAW é um arquivo primário, é um arquivo como se fosse um negativo da fotografia. Então, a partir desse negativo eu posso modificar essas coisas também através de um programa do Photoshop ou do Adobe Bridge ou qualquer outro programa que trate fotografia. Nesse caso dos parâmetros, quem faz esse trabalho, esse tratamento da imagem é um próprio programa dentro da câmera fotográfica. No caso da Canon, ele é um chip e um programa. Esse conjunto se chama Digic, e esse Digic tem do 1, 2, 3, 4, 5 e 5+. Hoje em dia é o 5+, e o 5 que estão nas câmeras fotográficas, nas mais modernas da Canon. E na Nikon eu não sei qual é porque eles não têm informação desse tipo do processamento da câmera, qual é o nome do programa que faz dentro da câmera, mas ela também faz, a Nikon também faz isso. E também tem que ser em JPEG, não pode ser nem em NEF Nikon, nem no CR2 da Canon, e nem em qualquer outro RAW de outra câmera também. Tem que ser em JPEG para poder funcionar isso. Eu vou começar a explicar um pouquinho como é o arquivo RAW, só para a gente entender, mas eu não vou me aprofundar muito, é só para a gente entender esse processo do Digic 4. Toda câmera fotográfica, seja compacta, seja DSLR ou qualquer outro tipo de câmera fotográfica, eu não sei, em celular e coisas assim, mas em câmeras fotográficas, toda a primeira fotografia, quando a gente aperta o botão de disparo, essa câmera fotográfica, ela capta uma imagem e essa primeira imagem se chama RAW, que é cru em inglês, ou então bruto ali, mas é um arquivo binário sem nenhum tipo de registro de cor, de nada assim, não tem nada escrito lá ainda. Só se consegue ver esse tipo de fotografia através de programas que conseguem entender esse arquivo RAW. E o Picasa faz isso, o Bridge também faz isso e deve ter outros que fazem também. Na câmera fotográfica também tem essa parte que se chama memória cachê ou buffer. Esse pedaço ele é uma memória transitória ali, que quando a câmera fotográfica tira a primeira foto e transforma em RAW, esse processo do Digic 4, por exemplo, ele vai processando essa imagem RAW para o tamanho da fotografia que a gente escolheu. Por exemplo, em JPEG, quando a gente escolhe a foto em JPEG, grande, médio, pequeno e qualquer outra opção lá, ele transforma essa RAW nesse JPEG que você escolheu, no tamanho que você escolheu, ele passa por esse buffer, essa memória cachê, e esse Digic 4 processa essa imagem RAW dentro desse buffer e salva no seu cartão de memória em JPEG no tamanho que você escolheu. Nesse caso que a gente vai fazer agora, eu vou usar esses parâmetros da câmera aqui que tem o retrato, paisagem, fiel e várias outras. A gente vai usar um por um deles e a câmera vai processar isso pra gente. E a gente vai ver o resultado que vai nos mostrar. Eu vou fazer alguns autorretratos meus. Eu estou usando essa câmera Canon com o flash aqui externo de cima e eu não estou apontando esse flash direto para mim, porque essa luz do flash direto no rosto, como o nosso rosto tem muita gordura, muita oleosidade, brilha, ele reflete muito e fica muito feio, assim,
um flash, uma fotografia com flash de frente, assim, esse flash apontado diretamente na câmera. E que eu acho muito feio, né? Assim, é bastante difícil de conseguir fotos bonitas, a não ser para registro e para registrar que a nossa tia veio visitar a gente lá do interior e tá passando uns dias com a gente aqui, a gente tira uma foto, fica bonita, mas o flash ele chapa muito a luz. Então eu deixei essa cabeça do flash virada aqui quase a 90 graus aqui para a lateral esquerda, para que essa luz rebata nessa parede e retorne ao meu rosto. Ajuda a dar uma suavizada na luz também. Mas ele ainda vai mandar uma luz branca para mim aqui e vai mostrar bastante detalhe do rosto. Na Canon 40D e na maioria das Canons, é esse botão que seleciona essa opção dos parâmetros. Com esse botão eu seleciono os parâmetros, com esse eu escolho em qual deles eu quero. Eu vou colocar aqui no utilizador. E para eu selecionar esse utilizador, para poder modificar esse utilizador, eu tenho que apertar esse botão aqui do lado aqui. Então eu aperto aqui, entro na opção para modificar esse modo standard do utilizador 1. Venho aqui, abaixo até onde eu quero, aqui eu coloquei na nitidez, aperto Set e escolho mais ou menos. E nas outras opções também da mesma forma, aperto Set, escolho quanto eu quero colocar aqui, dou Set de novo para marcar ele, coloco para cá e vou ajustando conforme eu quero a câmera. No menu eu também tenho a possibilidade de entrar nessa opção dos parâmetros e eu tenho que procurar aqui o estilo da imagem, aperto aqui e entro de novo nesse espaço. E da mesma forma, quando eu entro aqui nos parâmetros, para eu poder mudar esses parâmetros aqui do utilizador ou de qualquer outro, eu entro aqui nesse botão do Info aqui e entro nas opções. Vou entrar aqui nessas opções e vou zerar todas aqui onde estavam no mais e no menos. Para eu voltar para aquela outra opção, eu sigo aqui o menu. Se eu aperto o menu, eu volto para cá. Aperto o menu de novo, volto no menu da câmera. Eu não tô com a barba bem feita pra gente ver isso mesmo, pra gente ver o que melhora e o que piora também, se for o caso. Então eu vou fazer essa primeira fotografia. Mudei agora o parâmetro para retrato. O parâmetro agora está em paisagem. O parâmetro agora está em neutro. O parâmetro agora está em fiel. E agora no parâmetro monocromático, que é preto e branco. Em todas as câmeras fotográficas DSLR, ela tem essa opção desses parâmetros e normalmente tem essas três opções desse utilizador. Nesse utilizador eu posso mudar essas configurações da nitidez, do contraste, da saturação das cores e da intensidade das cores também. E eu vou fazer agora uma fotografia de cada e vou colocar nos dois extremos, no menos, no extremo do menos e no extremo do mais, para a gente ver a diferença. Eu coloquei agora nessa foto, ela vai ser com o mínimo de nitidez que ela pode fazer a fotografia. A gente vai ver qual é o resultado disso. Nessa agora eu coloquei no máximo da nitidez. Eu voltei a nitidez para o 0 e agora eu coloquei o contraste para o mínimo de contraste. E nessa agora no máximo de contraste. Agora o mínimo de saturação de cor. Agora o máximo de saturação de cor. O mínimo de tonalidade de cor. O máximo de tonalidade de cor.
Analisando agora as fotos que a gente fez aqui, eu vou começar aqui pelo standard. A gente tem que sempre lembrar que, como o balanço do branco tá para flash, então essa tonalidade alaranjada foi o captador que fez. E com esse balanço do branco a pele fica bem próxima do que parece ser a realidade. Nessa posição do standard, a foto ficou boa, assim, as cores estão bonitas e dá pra passar a foto. Na próxima aqui, que é com o estilo retrato, a foto ficou um pouquinho mais fria e um pouquinho mais contrastada do que era a standard. Vou passar agora para paisagem. Para paisagem ele diminuiu um pouco do contraste da fotografia e deixou um pouco mais colorido, assim, deu uma intensidade maior nas cores. Na posição neutra ele tirou um pouco daquela saturação da cor e tirou um pouco do contraste também. Na posição fiel está bastante próximo do normal, mas ele tem pouco contraste e as cores estão com a saturação baixa também. No monocromo aqui, no preto e branco, ele tenta fazer, mas tem que tratar ela ainda, assim, ela fica com bastante cinza, sem muitas diferenças entre as diferenças de luz, mas isso a gente vai ver numa outra aula ainda. E agora eu vou colocar as fotos aqui que a gente colocou da nitidez para o máximo e para nitidez para o mínimo. Essa foto aqui está com o mínimo de nitidez. A câmera desfoca levemente essa imagem, eu não sei nem se ela desfoca o que ela faz assim, mas ela filtra um pouco, né, para que esse detalhamento fique menor e mais suave. A pele acaba ficando melhor porque suaviza um pouco mais as rugas e os defeitos da pele. Nessa foto aqui é com o menor contraste e com o maior contraste, dá para ver que muda bastante a fotografia. E é uma forma de a gente usar, ele pode ser usado como um efeito também. Essa agora é com a saturação de cor, e aqui é com o mínimo de saturação de cor, e aqui é o máximo. Dá pra gente ver que essa com o mínimo aqui as cores ficam muito leves e a foto fica quase preta e branca. E com o máximo de saturação já a pele fica muito laranjada, ele não tem aquela invasão de luz como teria com a lâmpada de tungstênio, mas a pele fica muito laranjada daí. Agora com essa tonalidade das cores aqui é com o mínimo de tonalidade, que dá um leve magenta em cima da fotografia. E aqui é com o máximo de tonalidade, que já coloca um pouco de verde em cima da foto. Como a gente consegue ver a diferença das cores. Como a gente está vendo aqui, depende do que a gente quer fazer. Esse programa que as câmeras fotográficas têm dentro dela para processar essa imagem RAW funcionam bem. Eles são pré-programados, né? Fazem um tratamento da imagem pré-programada e a gente pode dar esse ajuste nela também. Isso vai depender de você, de como usar esses ajustes de cores. Tem que treinar o seu olho e tem que aprender a enxergar essas cores direitinho, entender que essas cores invadem e que muitas vezes a olho nu a gente também consegue ver um pouquinho disso, mas a câmera fotográfica, o captador digital e o filme conseguem transmitir perfeitamente essas cores. E isso não quer dizer que existem cores certas para as fotografias. Existem as cores naturais e reais, que é como a gente vê, mas a gente consegue criar climas diferentes quando as cores invadem um pouco também. Podem dar uma impressão melhor na fotografia, que dá essa impressão mais fácil de ambientes. Quando entra esse amarelo na imagem, dá uma impressão de um ambiente mais terno, mais aconchegante, mais romântico. E quando invade o azul, por exemplo, já dá essa impressão mais fria e mais, talvez, tenebrosa e talvez sombria, mas é difícil dizer. A gente pode criar climas diferentes com cores diferentes também, com o azul, com a paz, com a água, e não tem um padrão correto nem regra nenhuma. A gente tem que aprender
a usar essas cores para poder criar climas diferentes e ambientes diferentes nas nossas fotografias. Isso requer treino e requer bastante treino do nosso olho. É isso aí, pessoal. A aula de parâmetros acaba aqui. Os parâmetros são muito fáceis de usar, é só lembrar de usar no JPEG e a câmera processa essa imagem para a gente. E como eu sempre digo, vocês têm que testar e ver o que melhor se adapta à fotografia de vocês. A câmera tem esses padrões pré-programados que funcionam bem em diversas situações de luz, e a gente tem que ir se adaptando, porque é importante que a gente produza uma imagem já bonita na hora que a gente vai fotografar ela, para que a gente tenha que tratar o menos possível na hora do tratamento, que esse laboratório fique bem mais fácil de se fazer do que uma foto bem ruim ou bem escura ou muito clara. Mas tem que sempre testar, tem que fotografar e ir treinando ali na frente do computador. E é bom se basear sempre pela tela do computador, porque a tela da câmera fotográfica, normalmente ela é de 14 a 18 bits, mais ou menos, e a tela do computador é 8, e todo o resto dos maquinários que ampliam as fotografias são 8 bits. E isso eu explico numa outra aula. Então é isso aí, pessoal. Obrigado por ter assistido essa aula até aqui. E não se esqueçam, cliquem no gostei, compartilhem, favoritem, se inscrevam no meu canal, comentem e tudo mais lá. Obrigado e até a próxima aula.